Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao culto da Igreja Presbiteriana do Butantã. Que este tempo seja um tempo especial para você e sua família. Discipline sua mente e coração para todos os atos deste culto, para as orações, o louvor, o estudo bíblico e especialmente para a Santa Ceia. Separe seu cálice de vinho, ou suco de uva, seu pedacinho de pão, porque hoje celebramos a esperança, a ressurreição de Cristo Jesus. Morte, não te orgulhes, pois embora alguns te chamem de poderosa e terrível, tu não és. Aquele que tu achaste que poderia derrotar não morre. Pobre morte, já não podes me matar. O descanso e o sono são tuas imagens, bastante agradáveis, porém de ti flui muito mais. Em breve levará nossos melhores homens, para dar descanso aos seus ossos e libertar suas almas. És escrava do destino, do acaso, dos reis e dos homens desesperados. E habitas com veneno, guerra e doença. A papoula e as feitiçarias podem nos fazer dormir tão bem ou melhor que o teu golpe. Por que então te enches de tanto orgulho? Após um breve cochilo, despertaremos para a eternidade. E morte não mais existirá. Morte, tu irás morrer. John Donne. Finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá? A que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa, que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Jesus vive. Obrigado, Papai do Céu, por ter dado essa vida ao mundo, que você abençoe todo mundo, que todo mundo fique bem, depois dessa pandemia. Você abençoe todo mundo. Amém. Êxodo, capítulo 15, 1 a 6. O Cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões se cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Êxodo 15, versículos 17 e 18. Jesus, eu quero que você cuide da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e de mim. E do amigo do meu pai que está doente. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
Papai do céu, obrigada, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Obrigada por cuidar do papai, da mamãe e do meu irmãozinho. e E também da vovó e e do vovô. E por cuidar de todas as pessoas da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Desde o começo do mês de março, nós temos pensado um pouquinho sobre esse tema. Jesus de Nazaré, perguntas honestas, respostas sinceras. E através dessas respostas entender alguns distintivos importantes a respeito do cristianismo. Por exemplo, nós não afirmamos que Jesus é um grande homem do passado. Nós afirmamos que Ele é o próprio Deus Criador, que se encarnou, que entrou na história nascendo da Virgem Maria. Acreditamos que a morte e ressurreição de Jesus pagam o preço da nossa reconciliação com o próprio Deus. Acreditamos que essa ressurreição promove a esperança no nosso coração de que um dia também ressuscitaremos. E essa ação do Deus triuno impacta e transforma a vida de pessoas. Mas um quinto distintivo, e a gente termina essa série apresentando esse quinto distintivo, é acreditar que Jesus um dia irá voltar. E se Ele vai voltar, como é que nós iremos esperá-lo? Bem, nós estamos vivendo a pandemia, e esse tempo de pandemia tem provocado algumas inquietações no nosso coração, alguns medos. Provavelmente você conhece alguém que está lutando com esse vírus, alguém que perdeu um ente querido. Infelizmente, nessa semana, eu perdi um amigo importante de caminhada. O César era um sujeito que era ombro a ombro comigo no meu ministério até o ano passado. E com 35 anos de idade, ele foi internado e não resistiu. Segunda-feira estávamos reunidos para fazer o ofício fúnebre do César. Ontem eu recebi a notícia de um presbítero amigo também, aqui da cidade de São Paulo, que foi entubado, já que a sua respiração natural não estava sendo suficiente e houve a necessidade então de uma ação mecânica para que os seus pulmões pudessem respirar. Diante de tudo isso, algumas igrejas têm se posicionado de forma, ao meu ver, muito estranha, como se fossem profetas do Apocalipse, dizendo que este momento em que estamos vivendo é um grande movimento de fim do mundo e, ao invés de provocar esperança no coração das pessoas, provoca um grande medo. John Blake, um colunista da CNN, no dia 22 de março de 2020, lá no começo da pandemia, escreveu um artigo importantíssimo chamado Coronavírus traz à tona a praga de previsões dos fins do tempo. Ele encerra o seu artigo dizendo assim: invocar passagens bíblicas do fim dos tempos pode realmente reforçar a fé de algumas pessoas, dando sentido a eventos que parecem cruéis e arbitrários. Mas as pessoas que invocam as imagens terríveis do Apocalipse em conexão com o Covid-19 podem fazer mais do que errar as Escrituras. Elas podem prejudicar a saúde psicológica de outras pessoas. Não é só um erro teológico, diz Blake, a respeito do não entendimento correto a respeito da expectativa da volta de Jesus, mas ele também provoca pânico, provoca medo. Ele diz que é um afetar da saúde psicológica das pessoas. Quando nós pensamos em fim do tempo, e eu preciso muito da sua atenção agora, para que você entenda um pouquinho sobre o que é que a teologia reformada entende a respeito dos últimos dias. Ali nós estamos vivendo os últimos dias, na perspectiva teológica reformada, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, mas também não estamos vivendo. Deixa eu tentar explicar isso para você. A teologia reformada entende que há uma ação importante de Jesus que descreve a sua missão e encontramos no Evangelho. A sua vida e a sua morte. As boas obras de Jesus, as curas, os milagres, os sermões que ele pregava, até que um dia ele é preso e pregado numa cruz, se entregando por mim e por você. Houve um momento da história em que Jesus ressuscitou dos mortos, esteve com os seus amigos e 40 dias depois subiu aos céus.
Mas quando Jesus é levado até as alturas, num movimento bonito de Deus em nossa direção, Ele envia o Espírito Santo numa grande festa judaica chamada Pentecostes. E enquanto todos estavam celebrando o Pentecostes, o Espírito de Deus é derramado sobre a vida dos seguidores de Jesus, e homens e mulheres passam a pregar o Evangelho, e as pessoas reunidas na cidade de Jerusalém conseguem entender esta pregação e se rendem ao amor de Deus demonstrado através de Jesus Cristo. E foi uma tarde maravilhosa no começo da igreja, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles que se rendem ao amor de Jesus. E é neste momento, nesse derramar do Espírito, que a teologia reformada entende que se inicia aquilo que nós chamamos de últimos dias. É inaugurado este período. Entendendo aquela profecia de Joel que diz que nos últimos tempos o Senhor derramará o seu Espírito sobre homens e mulheres, velhos e crianças, sobre jovens e adultos, e servos e servas, e grandes coisas iriam acontecer como a pregação do Evangelho. E quando o Espírito é derramado, a igreja entra em missão. E então todo esse período do derramar do Espírito até a conclusão dos tempos com a volta de Jesus, este período enorme que estamos vivendo de 2000 anos, mais ou menos, nós chamamos de últimos dias, simplesmente porque nos últimos tempos nós contaremos com a presença do Espírito Santo. Você percebe então que últimos dias na Bíblia não é um movimento onde nós ficamos calculando, tentando encontrar a volta de Jesus, tentando fazer tiques dizendo, opa, tocou a trombeta 1, tocou a trombeta 2, agora vai tocar a trombeta 4, faltam aí 3. Não, olha, é o primeiro selo que abriu, é o segundo selo, é o cavaleiro tal. Não é missão da igreja fazer isso, não é o nosso papel realizar essa ação. Nós vamos provocar só medo, desgastes, inquietações e perderemos muito tempo realizando isso. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é, enquanto Jesus não volta, ela anuncia o Evangelho e através do poder do Espírito Santo, homens e mulheres se rendem ao amor de Jesus. Isso significa os últimos tempos. Os últimos dias. Eu quero ler um texto para você, nessa manhã, e pontuar para você, que na verdade, o que Jesus estava realizando pós a sua ressurreição, é uma convocação importante à igreja, que é a realização da sua missão. Nós não devemos nos preocupar com outras coisas. Nós não devemos nos preocupar com grandes eventos, com grandes manifestações. Nós devemos nos preocupar com a pregação do Evangelho. Mateus, capítulo de número 28. Por favor, eu preciso que você abra a sua Bíblia nesse texto e fique muito atento a tudo aquilo que eu vou explicar a respeito desse texto. É importante que você tenha o livro nas suas mãos. Mateus 28 nos fala de um evento e nos apresentam duas histórias que explicam esse evento. Vejam comigo o versículo de número 1, onde nos é descrito o grande evento. Depois do sábado, tendo comemorado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Esse texto nós encontramos um movimento de inauguração de um novo período. Nasce tudo novo no primeiro dia. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Mateus, de forma muito intencional aqui, faz uma descrição importantíssima de uma visão apocalíptica. Quando o céu se rasga, quando a eternidade entra na história e a revelação do divino se faz, o local de morte
o sepulcro se torna um espaço de manifestação de Deus, e então a vida é possível. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Em Mateus é importante você perceber quantas vezes essa frase do anjo se mostra: não tenha medo. Você se lembra de Maria, quando o anjo diz para ela não ter medo, porque o que ela estava sendo gerado era Jesus, uma ação do Espírito. Vocês se lembram de José, quando o anjo aparece à noite a ele e diz: não tenha medo de tomar Maria como a sua esposa. E agora aqui na ressurreição de Jesus, o anjo que está entrando na história, a eternidade rasgando a história, diz: não tenham medo. Vocês vão precisar de coragem para fazer o que vocês vão precisar fazer. Ele diz: eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. O grande evento que acontece ali no texto é justamente essa manifestação divina, a ressurreição de Jesus. O corpo não está mais no sepulcro. Há duas histórias possíveis. Mateus fala da primeira história. A primeira história é a história das mulheres. No versículo 8, começa a contar essa história. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. A primeira história é a história das mulheres. O corpo de Jesus sumiu. Algo extraordinário aconteceu naquela manhã. E qual é a explicação das mulheres? Jesus ressuscitou. Você acredita que essa história é plausível, é possível? Você acha que ela seria uma história convincente? Há uma segunda história, a história dos soldados. No versículo 14 e 15, nos diz que, ou melhor, nos versículos 11 em diante, diz o seguinte: enquanto as mulheres estavam a caminho para anunciar que Jesus havia ressuscitado, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade, encontraram os chefes dos sacerdotes e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram um corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A segunda história é a história dos soldados. Os seguidores de Jesus vieram de madrugada, enquanto nós estávamos descansando, dormindo, e roubaram o corpo de Cristo. É uma história possível? É uma história mais plausível? Sabe o que Mateus quer fazer? Mateus quer nos perguntar qual é a história mais provável para nós. A história das mulheres que afirmavam que Jesus ressuscitou, ou a história dos soldados? A história dos soldados era a história do roubo. Você vai acreditar na história da ressurreição ou na história do roubo? Qual é a história da sua vida? Se a história da sua vida for do roubo, tudo bem. Mateus não nos diz como nós devemos viver. Podemos viver orientados por nós mesmos, obstinados,
pela vida, tentando resolver as nossas questões por nós mesmos, vivermos por nós. Mas se a sua história é a história da ressurreição, há um outro processo, há uma outra ação. E é essa a nossa missão. Se você acredita que Jesus ressuscitou, você espera-o realizando um grande trabalho, uma grande obra. Uma grande obra que tem algumas características. Percebam comigo. Em primeiro lugar, a característica que nós encontramos para aqueles que acreditam na história de Jesus é que nós somos acolhidos, mesmo em meio às nossas dúvidas e às nossas inquietações. E vamos entender que essas dúvidas e essas inquietações, as crises humanas, nada mais são do que algo inerente a nós. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Gente, se pensarmos friamente, a história das mulheres não é uma história simples de acreditar. Pensar num morto, que está morto há 3 dias, que volta à vida, você acha que isso é possível? Você já vivenciou isso? É claro que surgirão dúvidas. É claro que haverá momentos na história em que a ressurreição não fará muito sentido, que não será tão simples acreditar. Mas o que é bonito da história de Jesus é que mesmo aqueles homens que o estão vendo, eles têm crises, eles estão duvidando. E ao invés de Jesus recriminá-los, ao invés de Jesus apontar o seu dedo dizendo, creiam, Jesus os acolhe. Sabe por quê? Porque Jesus nunca tem pressa. Render-se à ressurreição de Jesus não é um ato pontual tão somente, mas é um processo ao longo da nossa história. É interessante olharmos que Jesus nunca diz a alguém de forma muito tranquila, dizendo, olha, eu sou o Cristo e se você não acreditar é problema seu. Também nunca percebemos movimentos violentos de Jesus colocando pessoas contra a parede, torcendo o pescoço e dizendo, ou você acredita em quem eu sou, ou você vai para o inferno, você tem que crer em mim. Não, nós não vemos isto. A estratégia de Jesus é diferente. A estratégia do Cristo é de acolhimento. Mesmo que tenhamos dúvidas, Ele nos convida a segui-lo e vermos tantas coisas bonitas que Ele faz e amadurecermos na nossa fé cristã, até que chega um momento em que a gente diz, sim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Deus. Jesus nunca nos recrimina porque estamos confusos ou porque vivemos num mundo confuso. Ele acolhe as nossas dúvidas e as nossas inquietações. Você tem dificuldade com a história da ressurreição, dúvidas sobre ela? Seja bem-vindo. Também há momentos difíceis de crermos nisso. Porém, na convivência com o Senhor, nesse momento em que somos acolhidos e bem-vindos mesmo em dúvidas, é que Ele vai se revelando paulatinamente, constantemente, sobre quem Ele é. Seja bem-vindo à Igreja do Butantã. Aqui é uma história de pessoas que foram acolhidas quando estavam em crises e em dúvidas. E nessa convivência comunitária foram transformadas pelo Senhor. Experimente isso também. Mas em segundo lugar, nós acreditamos que Jesus vai voltar. E como é que nós devemos esperá-lo? Se em primeiro lugar é acolhendo dúvidas e inquietações, em segundo movimento,
é que mesmo em nossas dúvidas e inquietações, há uma afirmação de Jesus, dizendo que Ele é o único capaz de transformar o mundo que está em desordem. Ele é o único capaz de colocar ordem no caos, porque Ele fez isto já na criação e Ele pode fazer agora. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando Jesus entra na história, inúmeras ações demonstram que o reino dele está sendo estabelecido. Inúmeras inversões que ele dá ao mundo em desordem, colocando ordem, demonstra que o reino já está entre nós. Não como uma grande obra de curandeiro, porque a cura, as ações de Jesus não tinham uma finalidade em si mesmo, mas eram ações que colocavam pessoas de volta na história, na convivência. O que Jesus fazia não era só curar pessoas, mas era dar oportunidades para que eles pudessem serem seres humanos. Quando ele curava um coxo que não poderia subir ao templo e agora ele ia sozinho, Jesus estava inserindo esse sujeito de novo como um ser humano. Quando ele restaura a vista de um cego e esse sujeito entra no templo louvando a Deus, esse cara que teria que ficar à margem na religiosidade judaica, agora é inserido de novo na convivência para com os seus. Mas o maior movimento de Jesus desta maneira foi morrer numa cruz. Quinta-feira, antes da crucificação, foi uma noite difícil para Jesus. Ele sentou à mesa com seus amigos num jantar. E esse jantar tinha um tom de despedida. Ele diz: aquele que vai me trair está sentado à mesa comigo. E quando ele olha nos olhos de Judas, ele diz: amigo, o que você tem para fazer, faze depressa. Judas saiu. E depois de cantar um hino com os seus discípulos que ficaram, Jesus vai até o Monte das Oliveiras. E lá orando, Jesus passa a viver tempos de tanta angústia, angústias de morte. E ele ora a Deus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Amanhã da sexta vai ser difícil. Eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido, eu vou sofrer fisicamente, emocionalmente. Todas as questões espirituais serão colocadas sobre mim. Pai, por favor, afasta de mim esse cálice. O texto diz que a oração é tão profunda e o momento é tão angustiante que dos poros de Cristo começam a sair sangue. E quando ele termina a oração, ele levanta os seus olhos e ele vê que ele está sozinho. Ele não tem a empatia de ninguém, a compaixão de ninguém. Todos dormem e ele está só. Os guardas chegam. Caifás envia uma tropa do seu exército para prender Jesus. Judas o identifica com um código, um beijo. Eu não sei se você já percebeu, mas é interessante como Jesus se permite beijar por Judas. E depois de receber esse beijo, ele olha nos olhos de Judas e chama-o de amigo de novo. O que você está fazendo, amigo? Na calada da noite, quando nenhum tribunal poderia se reunir, na casa do sumo sacerdote, nós encontramos o Cristo preso. E lá, com testemunhas compradas, uma acusação de blasfêmia é feita. E depois de concordarem com esta acusação,
Os homens religiosos reunidos naquele tribunal injusto passam a dar murros em Jesus, a proferirem tapas na sua cabeça. Eu fico imaginando o meu Senhor, o meu Deus, sendo zombado, humilhado. Aqueles líderes cuspiam no rosto de Jesus. O levam até Pilatos, que recebe um bilhete escrito pela sua esposa dizendo: não mexa com esse sujeito. Eu passei uma noite inteira angustiada, tendo insônia, pensando na história desse cara. E Pilatos tenta encontrar alguma acusação contra Jesus e não encontra, e percebe que ele é um sujeito especial. E por não conseguir condená-lo, Pilatos resolve então lavar as suas mãos, porque ele percebe que há algo de errado nessa trama que os religiosos judeus estão realizando. Pilatos coloca o meu Senhor ao lado de um Barrabás, de um assassino, de um bandido, e pergunta: quem vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus? E a multidão, que recebeu um dinheiro importante do sumo sacerdote, grita em alta voz: liberte Barrabás e crucifique Jesus. Pilatos o entrega aos soldados romanos, que o vestem com um manto vermelho, colocam uma coroa de espinho em sua cabeça, e toda a tropa começa a gritar: salva-te, Rei dos Judeus! Salva-te, Rei dos Judeus! Arrumam um grande bastão, e depois de cuspir contra Jesus, com esse bastão, com esse grande mastro, diferem pancadas na cabeça de Jesus. O meu Cristo passa por toda a cidade de Jerusalém, sendo humilhado, xingado pelo povo. Aquele povo que ele amou, que ele chorou por eles, passa agora a zombar do Cristo. Ele cai por diversas vezes, por não conseguir carregar o peso da sua própria cruz. Eles chegam no Gólgota e deram água com fel para que Jesus bebesse, alguma coisa que o anestesiasse. E ele cospe aquilo fora. Tomam a mão de Jesus e com um prego enorme as prende no mastro. Os pés de Cristo é rasgado por pregos enormes, e o seu corpo dilacerado pela tortura romana fica sendo sustentado simplesmente por esses pregos que estão rasgando as suas mãos e os seus pés. Cortam-lhe o seu lado. As roupas de Jesus estão sendo sorteadas pelos soldados romanos aos pés da cruz. Se só isso já não fosse tão humilhante, aquele espaço de morte de criminosos recebe mais 2 bandidos, um ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo, e o meu Jesus é chamado de bandido. As pessoas passam diante daquela cena e balançam a cabeça e zombam de Jesus. Humilharam, cuspiram,
bateram, torturaram, xingaram. E no momento mais difícil, ele percebe que ele está sozinho de novo, porque Deus não estava mais ao seu lado, Deus virou o rosto, a Trindade Santa, que vivia perfeitamente em harmonia por todo sempre, naquele momento é quebrada. E Jesus está sozinho na cruz. O Deus Pai vira o rosto para Jesus, o abandona. E então ele morre. Todos os meus erros, todos os meus equívocos, todos os pecados de todos os seres humanos são colocados sobre o Cristo, e ele foi punido. E num brado de alta voz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste antes da morte? Os discípulos se escondem, as autoridades celebram, a natureza não consegue conter-se, e um grande terremoto é realizado. A sensação é que Jesus perdeu, acabou a esperança. Ele foi sepultado, lacraram o seu túmulo, colocaram vigias diante dele. A sexta é terrível. O sábado é silencioso. É o luto, é a lágrima silenciosa, é a desesperança inundando o coração. Não há mais nada a fazer. Mas o domingo raiou. E naquela manhã, mulheres viram Jesus ressuscitado. E saíram correndo contar aos seus discípulos, dizendo: Ele tem um encontro com vocês, corram até a Galileia, lá Ele vai surgir. E Cristo surge, e aqueles homens que estavam inquietos, com dúvidas, com dores no seu coração, percebem que Jesus venceu, percebem que a vida ressuscitou, percebem que é possível de novo ter esperança. Porque Jesus diz: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Não há mais nenhum centímetro do universo que Jesus não pode chamar de seu. Se somos acolhidos nas nossas dúvidas, se ouvimos de Jesus dizendo que Ele tem toda a autoridade, em terceiro lugar, nós esperamos a manifestação plena e completa do reino, cultivando uma espiritualidade cativante que influencia a vida de muitos. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. A igreja precisa fazer 3 coisas apenas. 3 coisas importantíssimas que Jesus, que tem toda a autoridade, que nos acolheu em meio às nossas dúvidas, pede para que nós realizemos. A primeira: vocês vão sair de onde vocês estão e vocês irão fazer discípulos. Esse é um movimento aonde eu, com muita atenção, falo de Cristo individualmente para as pessoas, contando a história mais bonita da minha vida. Eu era um pecador, estava desconectado com o Senhor, mas o meu Jesus
se entregou por mim numa cruz e ressuscitou. Façam discípulos. Conte isso para as pessoas que Deus tem colocado na sua história. Mas há uma segunda missão da igreja. Vocês vão batizar pessoas. Batizar é uma ação muito bonita, quando comunitariamente, como igreja, a gente diz que nós recebemos pessoas para conviverem conosco. Gente com dúvida, gente com dificuldade, gente em crise, mas gente impactada pelo grande amor e poder de Jesus. E uma terceira ação é ensinar. Se o primeiro é fazer discípulos, falar do amor de Jesus, o segundo é receber essas pessoas na grande família da fé, o terceiro movimento é quando a gente senta em torno da palavra de Deus e juntos a gente amadurece, e junto a gente cresce como cristão, e junto a gente se torna verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, transformando um mundo mau e caótico, implementando um reino muito diferente da situação atual do mundo. A gente ensina dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas deformidades e que Ele transforma ordem aquilo que está em caos. Eu quero encerrar esse sermão te convidando a pensar numa coisa muito séria. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, a gente tem uma promessa de Jesus. Ele vai estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Viver esse tempo de inquietação, crise que estamos vivendo, pode provocar em nós medo, pode provocar em nós curiosidade, pode provocar em nós uma religiosidade muito estranha, na qual a gente fica tentando encontrar sinais da volta de Jesus. Mas essa não é a nossa missão. Jesus disse que vai estar com a gente até o final. E enquanto o final não chega, a gente sabe que Ele nos recebe como somos. A gente entende que Ele tem toda a autoridade. Mas finalmente, a gente conta para outras pessoas a respeito dessa história fascinante. Gente, essa série foi muito especial para o meu coração. Me relembrar que Jesus é Deus. Me relembrar que Ele pagou o preço na cruz no meu lugar. Relembrar que Ele ressuscitou e que Ele tem transformado a vida de pessoas. Me influencia de tal maneira, e é tão importante para mim, que eu preciso sair pelas ruas da minha cidade e dizer dessa história. Iluminar os becos escuros, limpar as ruas sujas, recuperar pessoas que estão precisando de ouvir do maior amor que pode haver para a humanidade. Deus morrendo, ressuscitando, vivendo eternamente e estando ao nosso lado. Conte isso para as pessoas. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus guarde a sua vida. E que no meio dessa crise doida que estamos vivendo, haja o cumprimento da missão. Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus. Anuncie que Jesus é o Senhor. Que Ele morreu para nos, pagando o preço na cruz no nosso lugar. Um alto preço é pago. Mas Ele ressuscitou e está vivo
para sempre e sempre. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor. Amém. Bom dia, meus amados e minhas amadas. Mais uma vez, nós estaremos participando desse momento tão importante que é a mesa do Senhor. Nesse dia especial em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, onde mais uma vez celebramos a Páscoa,
que é o sentido da vida para todo aquele que nele crê. Você que está aí na sua casa, que preparou já o pão e o vinho, e juntos, nesse momento, celebrando esta ação de alegria. Nós queremos bendizer ao Senhor por isso. E para esse momento eu quero convidar os presbíteros da igreja a virem à frente, presbítero Fábio e presbítero Renato Piragibe, para que juntos celebremos o pão e o vinho, fazendo desse momento um momento especial para a família cristã, para a família da igreja, da comunidade IPBUT. Diz a palavra de Deus que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: olha, tomai e comei todos vós, porque esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Esse ato de Jesus Cristo de se dar por amor de nós, morrer na cruz para que os nossos pecados fossem pagos, e celebrar esse momento comendo do pão, é nós estarmos juntos com Ele. Diz a palavra de Deus que Jesus deu graças e depois deu aos seus discípulos. Vamos dar graças pelo pão e depois comermos todos dele. Presbítero Fábio, por favor, ore a Deus agradecendo pelo pão. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos, por tudo que Tu tens concedido a cada um de nós, nos guardando, nos abençoando, nos provendo, ó Pai, a Tua graça, Pai. E nesta hora te louvamos, ó Pai, pelo pão, pelo que ele simboliza, ó Pai, pelo Teu sacrifício de Cristo, para nos resgatar e trazer até próximo a Ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por esse momento especial que podemos participar da Tua mesa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, a Tua casa, ó Pai, e cada um que dela participa, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós agradecemos e também pedimos. Amém. Comamos do pão, agradecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Comamos todos. Semelhante modo, depois de haver comido do pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, da aliança que é feita com o meu sangue. Tomai todos dele e fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte, a minha vitória, até que eu volte. E tendo dado graças, deu aos seus discípulos. Vamos agradecer pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e pelo suco da vida que tomaremos agora. Oremos com o presbítero Renato Piragibe. Querido Deus e eterno Pai, louvado e glorificado o seu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por esse momento especial em que celebramos a Santa Ceia dentro deste ato de culto, ó Deus. E que ao tomarmos o vinho, ó Deus, sabemos e lembramos que o Senhor um dia voltará. Essa é a nossa esperança e a certeza que temos, que o Senhor um dia voltará. E assim, nessa celebração, sabemos que tudo o Senhor estará conosco para reinarmos de forma definitiva. Muito obrigado por este momento, pelo vinho que iremos tomar, ó Deus, sabendo da importância de tudo que pode ocorrer em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Tomemos todos, agradecendo a Deus pela demonstração de amor dele para conosco. Tomemos. Oremos mais uma vez. Senhor, nesta celebração pascal, onde comemos do pão e do vinho, nós te agradecemos e queremos colocar em tuas mãos nossas vidas, pensamentos, desejos e ações. Confessamos que nem sempre vivemos, pensamos, desejamos ou agimos de acordo com os teus desígnios de amor. Desígnios de paz, de tolerância e de respeito por toda a criação. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a viver na alegria do perdão e na tua ressurreição. É em teu nome que nós oramos. Amém. E assim, mais uma vez, participando do pão e do vinho, nós anunciamos que Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós, que Ele viveu em nosso meio, que Ele curou, que Ele restaurou, que Ele perdoou pessoas a terem uma nova vida. Nós anunciamos desta forma de que Ele foi acusado, de que Ele foi condenado, de que Ele foi crucificado. Nós anunciamos de que Ele morreu. Mas acima de tudo, neste domingo, na celebração desta Páscoa, nós anunciamos de que Ele ressuscitou, de que Ele está entre nós, de que Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde haverá de voltar para nos levar para junto dEle. Que essa seja realmente a nossa confissão, que esse seja realmente o nosso desejo, de vivermos plenamente com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça cada lar da nossa comunidade e que nestes momentos, na comemoração desse domingo, na ressurreição de Jesus Cristo, nós nos alegremos, porque Ele venceu a morte e nos deu vida e vida em abundância. Recebamos agora então a bênção de Deus, que diz assim: ó tu, Senhor, que salva o corpo da morte e a alma das trevas, recebe o louvor que oferecemos do fundo deste corpo sacrificado, mas vivo. Permite que esta carne corruptível te seja santa, que meu canto tímido te seja agradável, e eu habitarei para sempre os teus altares, pois só tu é o Senhor de todas as coisas e o Senhor do meu corpo, da minha alma e de todo o meu ser. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inefável do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje, nesse domingo de Páscoa, mas em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as vidas, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz. Amém. Da linda pátria estou bem longe, triste.
Eu tenho de Jesus